Muito bem. Boa noite. Muito obrigado por mais esta oportunidade de falarmos consigo. Há 5 anos nós estivemos aqui no Porto, nós, a Fundação AIS, a apresentar o relatório de liberdade religiosa no mundo. 5 anos depois voltamos aqui ao Porto e o mundo, entretanto, continua a ser um lugar perigoso no que diz respeito à liberdade religiosa. Como é que o Sr. Bispo tem visto toda esta situação em relação a tantos países onde, por exemplo, as comunidades cristãs são tão ameaçadas? Nós não parecemos ao mesmo ritmo, por exemplo, nas tecnologias e nos direitos humanos e na compreensão da pessoa e da sua dignidade. E por isso, infelizmente, enquanto um âmbito se desenvolve imensamente, isto é bom, como as tecnologias, a ciência, há outros âmbitos que estão em grandíssima redução, retrocesso, concretamente o direito de consciência e o direito de liberdade religiosa. E curiosamente, não é para nós sermos cristãos, mas entre todos os povos, ou as religiões do mundo, neste caso, é o cristianismo que parece ter mais inimigos e, portanto, mais a perseguição. Isso é um dado muito inquietante. Pois é, porque tudo não é a religião que está em causa, é a dignidade pessoal de cada um. Porque a religião sobrevive noutros. Agora, a pessoa é que tem direito a ter convicções firmes, e quando as não podem expressar, é a natureza humana e a pessoa humana, naquela e noutras, provavelmente, que estão em causa. E, portanto, é preocupante em extremo. Nós temos direitos humanos há cerca de 70 anos, e, não obstante, há alguns, digamos, o direito de liberdade de imprensa, o direito que só consiste em fazer uma legislação que o permita, é facílimo. Mas uma educação para, efetivamente, aqueles direitos humanos, que não são tão facilmente legisláveis, mas são uma espécie de grande aceitação da comunidade, não temos feito trabalho nenhum na educação para isso. E temos todos essa responsabilidade. A Fundação AIS tem a responsabilidade, tem como missão, precisamente, apoiar os cristãos perseguidos no mundo. Esta é a segunda vez que um relatório é apresentado aqui no Porto. Que importância é que dá o Sr. Bispo ao trabalho, à missão da Fundação AIS? É isso mesmo, portanto, a partir da educação, melhor, eu diria até num âmbito ainda preliminar, a partir dos números que são tão incomodativos dos que sofrem, e de exemplos concretos de alguém que é perseguido em função da sua religião, neste caso concreto o cristianismo, a partir daí fazer uma sensibilização das consciências e uma educação para os valores do respeito. Claro que os cristãos também podem não ser exemplares, e ao longo da história não foram, tantas vezes, e agora pode acontecer que num lugar ou outro não seja exemplar. Mas em linha de princípio são eles, e é aí que nos interessa, estamos num ambiente plenamente católico, a dar o exemplo exatamente do respeito, de defesa da dignidade religiosa e da liberdade de consciência e de origem em qualquer parte do mundo. E, portanto, o trabalho que vocês fazem é muito meritório, porque a partir dos exemplos e a partir da ajuda conseguem pôr no coração humano qualquer coisa que o leve exatamente à mudança e ao respeito absoluto pela dignidade do outro. Portanto, o trabalho da Fundação AIS como Fundação Pontifícia é um trabalho que também é valorizado claramente aqui na Diocese do Porto. Evidente. Então, nós no Porto respeitamos essa liberdade religiosa, essa dignidade de consciência e a partir dos casos que vocês tantas vezes divulgam, quase diariamente, a gente forma uma consciência, de facto, e aquilo choca-nos, e na medida em que nos choca, hoje, amanhã e depois, recria-se, de alguma maneira, no nosso coração, uma espécie de vontade de intervir para que a perseguição termine e para que a liberdade reine. E para que os cristãos que são perseguidos, nos países onde são mais perseguidos, possam ser apoiados. Evidente. Esse apoio, sim, porque o Papa Francisco chama tantas vezes a atenção a isto mesmo. Não chega nós dizermos que queremos a paz, queremos a justiça e tudo isso. Se não metermos mãos à obra, evidentemente tudo continua na mesma, porque não é o nosso desejo que transforma. E, portanto, são as boas ações, neste caso concreto, é o contributo comunitário, o financeiro, e tantas outras coisas, a oração, claro. É a solidariedade ativa. Solidariedade ativa, exatamente. Muito obrigado. Nada. Sim, senhora. Muito obrigado. Só vou descarregar.